o cenário de guerra no Irã escalou. E escalou porque a gente já vem falando aí de porta-aviões, a gente já vem falando de invasão de espaço aéreo. Só que dessa vez, o Pentágono ofereceu ao Trump as opções de invasão do Irã. Porque concluiu-se que a situação ficou insustentável. Então foi apresentado ao Trump evolução do armamento nuclear que o Irã estaria produzindo, a escalada, que obviamente os Estados Unidos usa isso também para reforçar a situação de possível invasão, que são das mortes, né? Foi atualizado lá nos Estados Unidos, tá? New York Times. Aparentemente, eles estão considerando os desaparecidos como mortos, e agora nas notícias você já encontra o número de 40 mil mortos no Irã, desde que começaram lá as manifestações. Esse número aí variava entre 16 e 20, 40 mil eram os desaparecidos. Sabemos que o número de desaparecidos aumentou, mas eles atualizaram agora como número de mortos, o que dá ainda mais um aval para que o Trump possa invadir. E aí o Pentágono ofereceu opções de invasão. O Trump respondeu contando isso para as pessoas. O Pentágono me deu aqui opções. Inclusive tem muitas coisas aqui que eu nem estava considerando, mas agora estou considerando a invasão de militares por terra. E por que essa invasão por terra? No caso do Maduro, a gente teve uma extração do Maduro, né? Uma captura. O Trump está considerando a captura do Ali Khamenei, por isso exército em terra, está considerando que essas forças militares em terra são necessárias para derrubar as construções de potencial nuclear. E aí eu não sei exatamente por que você precisaria dessas pessoas. Isso não poderia ser feito, sei lá, por ar, ou como já estava sendo feito, né, como são as guerras aí por mísseis e aviões. E também a Força Aérea, que estaria dando esse suporte, e que ele também garantiu que não será tão light quanto ele considera ter sido na Venezuela, onde a gente vê helicópteros passando e tal, porque estava tudo dominado. Então, se não vai ser light, vai ter caça atacando míssil naquilo lá, né? Então, eu queria começar aqui, Carcará, te ouvindo como é que você recebe aí essa informação. Apareceu aí o alerta final, assim como foi em dezembro do ano passado, quando o Trump também deixou um alerta final ao Maduro e disse: a situação está insustentável. Inclusive, os portais norte-americanos também repercutem que ele usou algumas frases parecidas com a última declaração dele em dezembro, que 2 semanas depois, mais ou menos isso, levou à captura de Maduro. Mas só que daquela vez demorou algumas semanas, porque o Trump, como bem sabemos, sabe trabalhar com a mídia. Se ele faz isso no Natal, eu descobri que tem gente, mano, Walter, que acha que quando a gente fala isso é brincadeira. Não é brincadeira não, gente. Ele realmente entende o poder de uma notícia na mídia e sabe que esse tipo de coisa acontecendo no Natal tem muito menos repercussão, porque as pessoas estão curtindo aquele período de final de ano e, no geral, acompanha menos isso. Então, Carcara, queria começar te ouvindo sua leitura sobre essa declaração. Vamos lá, cara. A prioridade do Trump, a prioridade é Cuba. Cuba, Venezuela. Tá no quintal de casa, é um combate barato, mais no campo da mídia, no espectro da corações e mente. No Irã, é um confronto brabo de tropas, entendeu? Então, lá o propósito é derrubar o regime. Para derrubar o regime, não é com orações, não é com a incursão igual aqui no Maduro. O exército iraniano vai estar atento. Lá o ministro da Defesa não vai estar dormindo, igual aqui o da Venezuela, que falou que não fez nada porque estava dormindo. O povo PS é bom de porrada. E eu falei que a força iraniana, o poder militar iraniano é fraco se for expedicionário. Mas para você ir lá dentro combater, não é fácil, são poucas as nações que teriam disposição para lutar com o exército iraniano. Quando eu falo exército, são as 3 forças, mais a Guarda Revolucionária, mais o corpo de voluntários. Então, é muita gente, muitas armas, campos minados, mísseis de todos os modelos. O Irã está entre as 5 nações onde tem os melhores mísseis do planeta. Depois vem a Coreia do Norte aí, se segue aí outros que na linha, mas o Irã, ele tem um misto de mísseis entre russos e chineses, de médio alcance aí, que são simplesmente destruidores e que faz um estrago horrível.
E ninguém sabe qual o modelo de míssil que pode ter sido passado para o Irã, pela Rússia ou pela China, dessas classes hipersônicas, que os porta-aviões se tornariam um alvo muito atraente, né? E seria degradante para o poder militar americano o Irã conseguir bombardear o seu porta-aviões, seja por submarinos, lanchas ou esses mísseis e drones. Então, o Trump vai pensar direitinho ali. Para ele fazer um ataque, ele tem que mandar a tropa deles se afastar das bases frontal ali ao Irã, né? Catar, aqueles paísinhos ali daquele Golfo ali, para ele poder ter paz para fazer um combate. O Irã não é isso tudo que ele está falando que é contra os Estados Unidos, mas tem um poder de fazer um estrago bruto e que vai repercutir mal para o governo americano. Então, tem muitos objetivos dentro do Irã para ser atingidos, objetivos com prioridades. A rede de radares, sistemas de defesa antiaérea, lançadores móveis, tudo são objetivos e são várias tarefas para ele conseguir realizar esse combate tipo adagas, né? Mísseis contra mísseis, que vai ser esse combate aí. E o propósito será derrubar o líder iraniano, o regime dos ayatolás. Esse é o propósito. Se o americano for lá no Irã, bombardear a porra toda, destruir o exército, tocar zaralho, causar maior prejuízo e não derrubar o regime, o propósito não foi alcançado. Vai se repetir o que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, o que aconteceu lá naquele combate lá na Somália em 93, que foi feito o filme Falcão Negro em Perigo, baseado naquela incursão mal planejada, perdeu o controle da ação em curso e tocou um zaralho. Então, o Trump, eu já falei, não trabalha perdendo o bote. Pô. Não importa quanto tempo ele vai demorar. Ele vai trabalhar com pressão, esse é o estilo dele, igual o Ronald Reagan fazia, trabalhava com pressão, se o cara não aceitar, partia para o campo militar, o que não é desejável. Os ayatolás têm guarida tem guarida lá na Rússia, com certeza ele tem a guarida lá. Se ele fugir, vai levar alguns bilhões em ouro, bilhões em dólares, e fica lá sob a guarda do governo russo, Vladimir Putin. Se isso acontecer, tem que ter apoio da Rússia, porque senão a Rússia não aceitar, vai demorar o combate. O americano deve muito ao russo, porque ele convenceu o Assad a sair da Síria. Quando ele saiu da Síria, acalmou a situação. Mesma coisa vai ser no Irã, vou repetir. Uma peça fundamental nesse confronto aí, meu amigo Eric, é o Vladimir Putin. O Putin ligar para o Trump, ligar para o Ayatollah e falar, meu irmão, sai daí que vai dar ruim para ti, eu não vou te proteger, preserva a sua vida e no segundo tempo aí você tenta voltar aí de novo, mas por enquanto vem para cá que aqui você está protegido. E com certeza ele deve aceitar, cara, que ele está nos bunkers, né, saindo do bunker para o outro. O americano, junto com os israelenses, deve ter agente já tentando acompanhar em qual bunker ele está, né? Tem muito túneis, né? Ele pode entrar no bunker pelo túnel para outro. O Maduro, ele conseguiu certinho copiar e localizar. Então, não é do jeito que as pessoas pensam que porque o porta-aviões está lá que ele vai soltar o míssil. Não é. Ele tem que ter propósito, tem que ter eficácia e acertar o alvo, pô, derrubar o regime. Se ele vai derrubar porque o cara fugiu ou porque foi decapitado através de um ataque, isso aí o tempo dirá. Mas os meios já se aproximaram. Para ter guerra tem que ter aproximação de meios. O público aqui tem que entender que nós analisamos aqui na visão de militar que tirou 30 anos e sabe como é que funciona uma operação, uma missão de grande vulto, e não é feito assim, disparar de qualquer jeito. Primeiro, essa aproximação de meios, aproximações sucessivas, contar com os aliados, o que é que o aliado A, B, C e D vai fazer caso o Irã ataque, se eles vão ficar do lado americano, se eles vão ajudar com a Força Aérea. Uma coisa eu sei que, e vou repetir, o Irã vai descobrir de novo que ninguém no Oriente Médio apoia ele. Ninguém gosta do Irã. Ninguém. Muitos estão ali por medo de represália, não porque tem amor por os ayatolás.
Não falo do povo iraniano. Quando eu falo Irã, eu não me refiro ao povo, eu me refiro ao regime, que é sanguinário, covarde, e simplesmente querem, porque quer, que o pessoal aceite aquele regime daquele bando de velho maluco, onde trata a mulher como um animal e bicho, e é que as pessoas não podem ter outro pensamento a não ser aquele que vem demandado de cima para baixo. Ou seja, uma tirania usando a religião. Isso que é o Irã. Eu espero que o Donald Trump consiga alinhar. Não é fácil, não é uma decisão para qualquer país do planeta. 3 ou 4 nações no mundo teriam condição de fazer uma missão contra o Irã. Olhe lá, Estados Unidos, Rússia e China. China, talvez. A Rússia não tem necessidade de fazer isso. Então, sobrou só os Estados Unidos como potência, ou a OTAN junto, o que não está acontecendo. Estão discutindo com o Trump para lá e para cá, e nenhum país se voluntariou para ajudar os americanos, a não ser, no final vai ficar ajudando o americano na terra. Jordânia, Arábia Saudita, Egito, Omã, Emirados Árabes e alguns países ali, porque a OTAN, Macron, Inglaterra, caíram fora, e para o americano vai ser bom. Se ele vencer esse embate, e vai vencer, a OTAN vai ficar desmoralizada, e é aí que não vai ter mesmo como argumentar qualquer coisa com o governo americano. Tudo que a Europa se mete lá em confusão, o americano vai lá e banca. Agora ele está precisando de ajuda. Ninguém se voluntariou até agora. Está sozinho. E o americano tem bala na agulha, cara, para sustentar esse combate. Mas a minha pedida é, primeiro, Cuba, libertar o povo cubano daquela tirania, daquele bando de vagabundo. Bando de bilionários vivem na riqueza e o povo na pobreza. E aqui no Brasil, os socialistazinhos de merda vão lá passear, tirar fotozinha e dizer que lá está tudo bem. Ou seja, bando de psicopata que alimenta os ditadores no mundo. Esses são os militantes aqui do Brasil. Geralmente do PT, do PSOL e esses universitários aí de merda aí. Sabe, camarada? Então vai acontecer, se Deus quiser. O Trump deu a ordem para que Cuba seja a prioridade 01, isolamento total, e depois entrar com recursos para libertar o povo. Não é um ataque militar em Cuba, sabe? Vai ser mais suave do que foi na Venezuela, que não foi quase nada, só uma incursão e voltou. No Irã, não é a mesma coisa. O Irã é um exército super forte, milhares de bases que eles têm aí, centenas de bases, milhares de paióis, armamento para dar de pau. Então, o americano tem que fazer um amaciamento do terreno aí muito forte, tá? Israel vai ajudar, com certeza. E os países árabes ali vão ajudar na contenção no que possível for. É isso aí, meu amigo Eric. Muito bom, Carcará. Comandante Vilas Boas, tudo isso que o Carcará falou, eu já puxo aqui mais um gancho, porque há mais ou menos 1h20, acho que 1h24, foi repercutido lá fora, inclusive aqui no Brasil há mais ou menos uns 40 minutos. Você já encontra isso que eu vou falar agora nos portais de notícia do Brasil, de que o Irã atualizou dizendo que quer um acordo com os Estados Unidos. Só que, na verdade, quando você vai entender de fato, não só aqui na mídia local quanto na mídia estrangeira, você vê que, na verdade, não é nada disso. Essa notícia que está aqui não muda em absolutamente nada. Por quê? O Irã diz que eu quero um acordo. Eu estou disposto a entrar num acordo. Só que o Irã não vai mudar em nada e nem prejudicar a sua estratégia de defesa. Aí o Trump diz o seguinte: beleza, mas isso quer dizer o quê? Eu quero uma resposta do que isso quer dizer, quero que vocês formalmente me digam o que isso quer dizer e me dê uma data. Porque se essa data chegar ao fim, a invasão é certa. Porque se você diz que, se você engloba essa estratégia de defesa, né, não vamos abrir mão da defesa do Irã, e você está incluindo nessas defesas a produção de armamento nuclear, aí o Trump não vai deixar isso acontecer. Então, assim, parece que o Ali Khamenei e o Irã vão abrir mão do que eles estão fazendo? Parece difícil, né? E acho que nem o Trump acredita nisso. Mas, comandante, nesse cenário de invasão que vai ser feito por terra e por ar, como o próprio Carcará falou, não vai ser tão simples quanto na Venezuela, né? Não corre aí o risco de morrer milhares de civis nesse cenário, talvez até de militares americanos, afinal de contas, se tem exército em terra e caça americano tacando bomba nas coisas, se você errar um pouquinho, mata a gente, né? Como é que, na sua visão
isso pode acabar acontecendo? Eric, vamos tentar desmembrar isso aí. O primeiro, os Estados Unidos, né, o atual governo do Donald Trump, ele tem um resquício, né, uma mácula muito grande, que é onde ele se reporta ao relacionamento do governo Barack Obama, né, nos anos anteriores, com o Irã. Só para relembrar, os Estados Unidos, naquela época, no governo Barack Obama, ele fez um acordo confiando com esse mesmo regime aí do Ayatollah, do Khomeini, que, por meio de um acordo, o Irã não faria a produção do armamento nuclear, o desenvolvimento, produção e os lançamentos e a aquisição de todas as capacidades em torno desse tipo de lançamento. E aí, basicamente, injetou milhões e milhões de dólares, tá, dentro do Irã, e aí depois percebeu-se que justamente o Irã estava usando um blefe, né? Então, isso foi uma página vergonhosa para as relações internacionais dos Estados Unidos, e desde o primeiro governo de Trump, ele sempre falava que essa questão estava mal resolvida, que de uma forma ou outra ele ia resolver, ia voltar as suas vistas para a questão do Irã. O que não estava previsto acontecer, que veio, que a gente está observando, é justamente esse levante, né, esse movimento insurrecional da população iraniana contra o regime dos ayatollahs, que perdura aí por décadas. Então, isso estava fora da equação. Dentro da Estratégia Nacional de Defesa e que a gente está observando e comentando aqui nos outros dias, a gente já observou, né, que é claro que os Estados Unidos ele quer voltar suas vistas aqui para as Américas, mas, no entanto, ele não tem como grande xerife do mundo aí, né, essa grande figura no tabuleiro geopolítico, de olhar suas vistas para o problema iraniano, né? Então, o que a gente vê agora é os Estados Unidos sendo arrastado e vai ter que tomar algum tipo de providência, conforme o próprio governo já vem mencionando. No entanto, a situação é bastante diferente do que a gente pôde observar na Venezuela a partir do que está acontecendo em termos dos objetivos políticos, né? Então, relembrando aos nossos espectadores que a gente falava lá no caso Venezuela, que o poder político, né, os presidentes dos Estados Unidos, junto com seus assessores, seus conselheiros, eles têm que determinar, analisando a situação política, quais são os objetivos que os Estados Unidos querem, no âmbito político, alcançar com a situação do Irã. Só a partir desse momento que isso se transfere para o nível militar para cumprir uma ação de nível tático do qual vai ser alcançado o objetivo político colocado pelo governo. Então a coisa acontece dessa forma. No entanto, enquanto essas decisões estão acontecendo, que não é uma decisão fácil, né, analisar isso no cenário político, geopolítico internacional, das alianças e do que vai ser buscado como ação militar dentro do país do Irã, o lado militar, né, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, junto ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o general Don Kenny, que a gente falou aqui também, comentamos sobre ele na quarta-feira, ele vai se movimentando, suas peças militares, trazendo justamente para mais próximo daquela região, isso é chamado uma concentração estratégica, de forma a ir assessorando o presidente em possíveis soluções militares que venham a atender aquilo que ele entende dentro do nível político. Então, o que a gente observa justamente agora? Essas análises estão acontecendo, né? Então, a gente não tem agora como saber se o objetivo político do Donald Trump seria, por exemplo, o objetivo do nível dele, seria a derrubada do regime? Pode ser que sim. Seria voltar às questões das instalações nucleares iranianas que já foram atacadas por meio da Operação Martelo da Madrugada, junto com o Israel? Pode ser também. Enquanto isso, como eu falei, na concentração estratégica, ele está pegando um grupo de porta-aviões, né, um Carrier Strike Group, tipo aquele do Gerald Ford, que ainda permanece aqui no Mar do Caribe. Ele movimentou esse grupo da região do Índico-Pacífico e agora esse grupo do porta-aviões nuclear Abraham Lincoln está estacionado junto com seus navios, com seus escoltas, com seus submarinos nucleares que compõem todo o rol da sua defesa, está estacionado ali basicamente ao sul do litoral do mar, né, de Omã, sem ter entrado no Golfo Pérsico, justamente para trazer esse poder de fogo, essa flexibilidade das opções militares disponíveis para o presidente Donald Trump. Nessa reportagem específica, a gente pode observar, né, que se essa opção militar for colocada realmente para cumprir alguma das questões que o Donald Trump queira colocar, ele pode fazer, como ele já fez, né, uma operação de um bombardeio, né, que foi
aí sim seria voltada para as instalações nucleares, muito provavelmente. Ele pode fazer uma operação de captura, como foi do Maduro. No entanto, essa situação é muito diferente do Maduro, do Ayatollah Khomeini. Por quê? Porque o Nicolás Maduro ele tinha um mandato contra ele dentro dos Estados Unidos. Então, a justificativa jurídica internacional das relações que os Estados Unidos alegou para capturar o Maduro, ela estava dentro do que era uma coerência americana. Ele foi lá cumprir um mandato de prisão contra alguém que estava condenado nas esferas dos Estados Unidos. Quanto ao Ayatollah Khamenei, não pesa nenhuma desse tipo de manifestação. Por mais que o cara esteja matando 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, o que recai sobre ele seria uma corte internacional. Mas não tem nenhum mandato de busca contra ele, a princípio que eu saiba. Então, capturar, matar o Ayatollah Khamenei seria uma coisa muito diferente do que aconteceu com o Nicolás Maduro, por conta justamente dessa questão jurídica internacional. Então, as situações são diferentes. O que eu acho que seria mais provável, mais viável, que já deve estar em andamento e que não é nenhuma novidade no Irã? Seria os Estados Unidos patrocinar e provocar, como falei, um patrocínio por meio de um movimento insurrecional que já está em andamento. Então, todas essas mortes que a gente foi observando é justamente a população se sublevando contra o status político atual. Fazer por meio de instalações como da CIA, Companhia de Inteligência Norte-Americana, e ações de movimentos das forças especiais, eles podem patrocinar movimentos como esse de forma que o regime caia por meio deles mesmos. Isso não seria nenhuma novidade dentro do Irã. Em 1956, para relembrar, o próprio governo dos Estados Unidos, junto com o apoio do Reino Unido, patrocinou um movimento desse que derrubou o então primeiro-ministro Mossadegh. Isso nos idos de 1956. Por que eles fizeram isso? Porque esse primeiro-ministro, à época, ele começou a nacionalizar as companhias que eram estrangeiras, justamente dos Estados Unidos e do Reino Unido, que é a antiga British Petroleum, que está em atuação até hoje, ele começou a nacionalizar. Quando os Estados Unidos viu isso, falou negativo, não vai nacionalizar nada não. Então pagaram, injetaram, subornaram militares, políticos, policiais, de forma que eles mesmos patrocinassem e fizessem a derrubada do primeiro-ministro. Então ações como essa não são novidades no Irã, não são novidades no mundo e vivem acontecendo no mundo afora. Então, possivelmente, seria uma ação provável acontecer agora. Mas, paralelo a isso, há a pressão, sim, de trazer todos esses meios, há a pressão do discurso do Donald Trump tentando forçar uma ação que seja mais contundente. Mas só consegue fazer isso aqueles que têm um poder militar para colocar na frente do seu litoral e colocar, como a gente fala, uma diplomacia de mais de 100 mil toneladas com 90 caças a bordo, de forma a dizer que pode agir. E os Estados Unidos já mostraram que são capazes. Por mais que o espaço aéreo do iraniano, como o Carcará bem colocou, seja um dos espaços aéreos mais bem defendidos do mundo, Estados Unidos e Israel foram lá e lançaram suas bombas sem ser detectado, sem perder uma aeronave. Então, isso é possível sim, apesar de ser muito difícil. Então, a gente tem que observar isso, saber como é que vão ser essas movimentações, quais vão ser os indícios que o Donald Trump vai dizer que ele vai botar pressão nessa negociação e observar do lado de lá o que os atolás estão... O atolá basicamente está se manifestando que ele vai dizer. Se ele vai querer negociar, em que termos, como é que vai ser isso, se ele vai parar a matança, se ele vai parar as execuções, e saber se os Estados Unidos vão querer, vão aceitar esse tipo de negociação e não cair, como foi no caso do Barack Obama, numa promessa que nunca foi cumprida, Eric. Muito bom, comandante. Júlio Roque, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas mais pontuais. São duas as possíveis ações. Bom, são mais, mas oficialmente são duas as possíveis ações dessas tropas em guerra. Uma para capturar o Ali Khamenei e a outra para poder interromper a produção das armas nucleares. Por que exatamente a gente precisa dessa tropa em terra? Isso não pode ser resolvido tacando bomba e tudo mais. De forma mais específica, porque coloca muito em risco, né? Você colocar toda a tropa lá, como o comandante e o Carcará repercutiram, não é uma coisa simples. Vai ter exército brigando de volta, isso vai envolver civil, isso vai envolver uma série de coisas. Como é que você enxerga isso aí? Bem, Eric, você foi muito preciso, né?
a guerra de hoje em dia acontecendo com tecnologias conhecidas como os mísseis balísticos, que podem ser nucleares ou convencionais, ajudam bastante, né, a manter as forças em terra. E esses mísseis eles têm que ser muito bem protegidos. Diga então o Carcará, né, que sempre fala da proteção das aeronaves no grande aeródromo, né, serem protegidas com algum tipo de hangar resistente para não ser atacada por drones. Então, um drone de $150 mil destruindo aeronaves, né, milionárias. Então, pensando nisso, já que essas armas são estratégicas, elas são colocadas em túneis e bunkers. E o porquê disso? Já se sabe da tecnologia, né, de bombas americanas que perfuram bunkers. Ela tem a capacidade de sair da aeronave, alcançar o solo e percorrer, às vezes, até 70 metros, 30 metros de rocha sólida para atingir um bunker. E aí, né, a contramedida é tomada. O Irã agora constrói um bunker abaixo dessa distância da bomba. Então, se todos os bunkers estão protegidos com túneis e bunkers dessa profundidade, as bombas não seriam eficazes. Então, não seriam eficazes para destruir tais dispositivos. Aí é que entra a tropa em terra, né? A explicação da tropa em terra. Isso eu estou falando caso, né, numa invasão militar desse vulto, que eu acredito que não vai acontecer. Também sou da linha que o Mossad e a CIA com certeza vão instigar a população que já está em polvorosa, que não sei quantos mil mortos aí. Isso aí, com certeza, é uma das melhores armas, né, que o Ocidente tem para a derrubada do governo. Mas o que nós vemos como alvo são as armas nucleares, as possíveis armas nucleares que o Irã pode construir. Então, voltando, essas bombas que são lançadas de aviões não seriam eficazes. Então, tropas especializadas estão sendo treinadas já há muito tempo, não só nos Estados Unidos, na Rússia, na China e em outros lugares, num novo cenário de guerra, vamos dizer assim, que é a tal da Subterranean Warfare, que é a guerra subterrânea, que envolve bunker, túnel e abrigos. Então isso foi muito desenvolvido na Ucrânia, né? Agora em pouco tempo, falando de uma parte mais contemporânea, e manuais foram construídos pelo exército americano. Então hoje em dia você já encontra manuais na internet, manuais oficiais, né? Claro que o manual básico, né, com certeza a coisa detalhada não está para o público, mas você consegue ler alguma coisa sobre guerra subterrânea. Então, as forças especiais americanas já têm tropas treinando hoje em dia exatamente para esse tipo de missão. É exatamente o que o Eric pontuou. Se está tão escondido essas armas, elas são tão estratégicas e tão importantes, é necessário boots underground, que é a bota do soldado em solo, para ele alcançar esse túnel, alcançar esse abrigo, alcançar esse bunker e assim poder fazer o serviço de destruição ou uma certa destruição ou parar, né, como eu esqueci a palavra, mas parar o funcionamento desse artefato. Então isso é muito importante para as tropas. É necessário soldados especializados para chegar em tais armas. Isso foi feito no Iraque, naquela procura louca pelas armas químicas e nucleares que nunca acharam, mas acharam bastante depósito de ouro, com limousines enterradas no deserto, armas e munições, né, em quantidade assim, exorbitante. Então isso já é uma guerra que já vem do Vietnã. Sim, por incrível que pareça, isso tudo se origina, né, as tropas se especializando em túneis e bunkers no Vietnã, com uma tropa americana muito conhecida como Tunnel Rats, ou os ratos de túnel. Qualquer filme de Vietnã que você tenha visto, você vai ver soldado americano com uma lanterna cotovelo na mão, rastejando com uma pistola 45 para matar um Vietcong que está no túnel, nas trilhas de Ho Chi Minh. Eric, essa é a guerra, essa é a maneira que os Estados Unidos da América têm de chegar até essas armas, isso falando taticamente, é claro, mas ainda acredito, né, mais pelo que o comandante Vilas Boas falou, sobre um golpe da CIA e uma insurreição totalmente aprovada pela população que diminuiu já, né, a força do Khomeini, que é o Ayatollah do Irã.